Mulheres de Esperança. Olá, amiga! Estamos juntas para mais um programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Inês e, juntamente com a Sónia, iniciamos hoje uma nova série de programas. Olá Inês, olá querido ouvinte. Verdade, hoje vamos iniciar a série Medos que te impedem de avançar. Inês, tens medo de alguma coisa? Ai! Sim, é verdade, mas estou a trabalhar nisso intencionalmente para resolver, tá Muito bem. É de facto incrível a quantidade de medos que as pessoas podem ter. Pode ser medo de uma doença, da perda de emprego, do fracasso, do compromisso, de falar em público. Algumas pessoas têm medo de coisas como fazer exames, insetos, alturas e a lista continua. Embora alguns medos possam parecer mais comuns do que outros, vamos começar por definir o que é o medo. Importante. É um estado emocional resultante da consciência de perigo ou ameaça, reais, hipotéticos ou até imaginários. Ausência de coragem, preocupação com determinado facto ou com determinada possibilidade. O medo dispõe de diferentes facetas, sendo uma delas altamente positiva, na medida em que nos protege de perigos, colocando-nos em segurança, mas, no entanto, existe uma outra dimensão possível de apresentar desgaste, ansiedade, angústia, fobia, hipocondria e até mesmo sintomas obsessivo-compulsivos. Sónia, pelo que sei, não é sobre o medo bom que nos protege de que vamos falar hoje, certo? Certo, Inês. Queremos falar sobre o medo que fica enraizado dentro de nós e que aparece em forma de ansiedade, de tristeza ou angústia pesada e que pode interferir com a vontade de comer, com o sono, o pânico. Tudo isto vem, na verdade, de um medo que nos domina. Antes de prosseguirmos e de fazermos uma breve pausa, quero perguntar-te: do que tens medo hoje? Existe alguma situação ou circunstância que te esteja a ameaçar ou a sobrecarregar? Há alguma coisa que te está a roubar a tua paz e a fazer com que te preocupes? Pensa nisso, que voltamos já a seguir. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Relembramos que hoje estamos a começar a série Medos que te impedem de avançar. Queremos falar sobre medos estes que nos paralisam e impedem de vivermos uma vida plena. O medo é o principal responsável por nos manter na prisão do confortável e previsível. Aprisionadas pelo medo, abandonamos sonhos e começamos a sentir-nos insatisfeitas e frustradas. Segundo dados do National Institute of Mental Health dos Estados Unidos, 20,8% das pessoas sente medo de alguma coisa, grande parte do tempo. O medo tornou-se um dos maiores problemas psicológicos do nosso tempo e faz parte do dia-a-dia de todos nós. O general George Patton, que comandou tropas na Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte: o medo mata mais pessoas que a própria morte. Incrível. E é verdade, a morte só acontece uma vez na vida. Já o medo pode consumir-nos várias vezes, de forma subtil algumas vezes e de forma abrupta outras. Durante toda a nossa vida vamos ter medos, seremos sempre surpreendidas por perigos. Os primeiros medos começam a emergir de forma clara pelos 2, 3 anos e daí para a frente vamos sempre ser confrontadas com eles. Não podemos deixar de ter medos, mas podemos aprender a geri-los, evitando paralisar. Para o conseguirmos, devemos ser capazes de os ouvir, ser capazes de os expressar e de perceber tudo aquilo que se esconde por debaixo desses medos. Devemos lembrar-nos que sempre que vivemos um medo sozinhas, ele toma dimensões muito superiores, pois parece tomar conta de nós. Por essa razão, partilhá-los é sempre um passo muito importante para resolver os nossos medos. Nem mais, Inês. E queremos dar-te mais algumas dicas. Sabias que o medo pode ser um grande motivador? Se dirigirmos a nossa energia no caminho certo, o medo poderá ser o trampolim para começarmos a agir e seguir em frente. Este será o primeiro passo para te libertares de tudo o que te limita e prende. Sónia, embora essa tarefa possa parecer assim um bocadinho difícil, não é? E pouco familiar, Verdade. eu acredito que não é. Superar o medo é libertador. Vais sentir-te mais leve, energizada, relaxada e confiante. Isso mesmo, Inês. Vamos então falar de 3 verdades sobre o medo que irão ajudar-te a controlá-lo, em vez de deixares que ele te domine. E o primeiro é:
preciso reconhecê-lo e identificá-lo. Uma das piores coisas que podes fazer é tentar ignorar que tens medo. Negar que o medo existe não vai ajudar-te a superar o medo e pode ainda levar-te a tomar decisões erradas. É preciso reconhecer que estás com medo. Explora de onde ele vem e define o que é preciso acontecer para que possas superá-lo. Muitas vezes, o simples facto de escreveres o teu medo numa folha de papel ou de o dizeres em voz alta vai começar por remover parte do poder que este medo exerce sobre ti. Olha, muito bom. Segunda dica, questiona os teus pensamentos. Augusto Cury, psiquiatra, professor e escritor, disse o seguinte: pensar é bom, mas pensar demais é um problema. Olha, isto é para mim. Os pensamentos deixaram de ser uma mera capacidade do ser humano e passaram a ser considerados um dos grandes males da sociedade moderna, não pelo facto de pensar, mas pela quantidade e pela qualidade dos nossos pensamentos. As nossas mentes vagueiam constantemente por ideias, lembranças, desejos e sonhos. Enquanto seres pensantes, temos uma enorme capacidade para especular e imaginar. Isto poderia ser um trunfo, mas, no entanto, passa a ser um problema quando as coisas que imaginamos provocam o medo. Confirmo, Inês. Podemos imaginar os piores cenários, as coisas mais horríveis, um fracasso sem fim. E quanto mais pensamos, mais o "e se", na sua forma mais sombria, toma conta da nossa mente. E se não der certo? E se eu falhar? E se eu não conseguir? E se eu fracassar? Habitualmente são estes pensamentos que acabam por bloquear as nossas ações. É verdade. Sempre que começares a pensar de forma negativa, esforça-te para parares o teu pensamento. É preciso ter consciência e entender que estes pensamentos estão a causar-te medo e a bloquear-te. Questiona-os. É preciso escolher abandonar estes pensamentos em vez de sucumbir a esse medo na tua mente. Por último, 3. Entende que a maioria dos teus medos são irracionais. A melhor maneira de lidares com uma resposta emocional de medo é questioná-lo. É importante perceber que esse medo deriva apenas de um pensamento. Nem tudo o que pensamos é real. Aconteceu ou virá a acontecer. Ainda que muitas vezes possamos sentir que um determinado pensamento é real, esse pensamento não é a realidade. Especialmente aqueles pensamentos sobre o que vai acontecer no futuro. Verdade. Podemos ter um forte sentimento sobre o que poderá acontecer, mas não sabemos com toda a certeza. Verdade. Não há nenhuma maneira de saber o que o futuro nos reserva. Olha, e ainda bem. Isto significa que o que estamos a pensar não é com base em conhecimento, mas sim em ideias ou projeções. E essas ideias são influenciadas principalmente pelo sentimento do medo. Por isso, o passo mais importante a ser dado para não ser prejudicado por um sentimento de medo é reconhecer esses pensamentos pelo que eles são. Apenas pensamentos, não a realidade. Sónia, sei que tens também para partilhar algumas dicas de como tornar o medo em algo motivador. Tenho sim, Inês. Então, vamos a isso. Pensa nas opções. Quando tiveres de fazer uma escolha, tomar uma decisão e de repente o sentimento de medo aparecer, por motivos que já falámos anteriormente, pega num papel e numa caneta e faz uma lista com os prós e contras do que aconteceria se perseguisses as tuas paixões e visão, apesar do teu medo, desistisses em função dos teus pensamentos que te limitam. Quando passares a fazer escolhas de forma racional e não com base nos teus medos, estarás a um passo daquilo que almejas. Olha, Sónia, gostei tanto dessa dica, gostei mesmo. É uma ótima reflexão. Quero a próxima, se faz favor. O próximo passo é realmente fazê-lo. Pois. Uma vez que o medo é reconhecido como irreal, o impedimento é removido e tu serás impulsionada para a frente. A seguir, ter atenção às recaídas. Faz todo o sentido mesmo. Tenha em mente que as falhas são inevitáveis. Na realidade, falhar é uma grande ajuda para aprender. Sem dúvida. Errar faz parte do processo de aprendizagem. O fracasso é uma excelente oportunidade para descobrir formas que não funcionam. Olha, eu descobri muitas já. O Thomas Edison também, Inês. E por isso ele dizia, eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Perfeito. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Bem-vinda de volta à última parte do nosso programa de hoje. E que bom que está a ser!
Está mesmo, e ainda só estamos no início desta série sobre o medo. Seguem-se mais 6 episódios fantásticos. Sónia, lembrei-me de uma história que gostava de partilhar. Há uns anos, alguém me contou sobre uma mulher que estava paralisada pelo medo. Então passava a maior parte do tempo em casa e quase não socializava com ninguém. Um dia ela disse a uma amiga: vivi a minha vida inteira com medo e não sei o que fazer. Não tenho vida. Uau! A amiga olhou para ela e disse: o que quer que queiras fazer, porque não fazes mesmo com medo? Bom, essa história dá-nos uma lição importante. Existem várias frases no nosso livro favorito, a Bíblia, em que Deus diz: não temas. E quando Deus nos diz não temas, Ele não quer dizer que nunca sentiremos medo. Como já dissemos hoje, todas nós sentiremos medo em várias fases da nossa vida. Aquilo que Deus nos quer dizer é que não devemos permitir que o medo nos controle, nos domine e nos impeça de avançar. Há um texto escrito pelo rei Davi que eu gosto muito e que diz assim: quando tiver medo, confiarei em ti. Essa frase é maravilhosa e contém também importantes ensinamentos. É um excelente guia de 3 passos para nos tornarmos mais corajosas e vencer o medo. Ai, partilha. Explica-me tudo. Ficaste com vontade? Sim. Ok, então vamos lá. Vamos lá, Inês. É mesmo para finalizarmos. Então, quando olhamos para esta frase, primeiramente diz: quando estou com medo. Remete-nos para a importância de reconhecer os nossos medos. Já falámos sobre isso. Sim. Na verdade, Deus nunca nos pede para conter os nossos sentimentos. Esconder e ignorar os medos não é coragem. Coragem é a capacidade de reconhecer os nossos medos e viver corajosamente ainda assim. Opa, tão bem dito. Sentir medo é natural, não é? Faz parte da condição humana, mas é tão bom quando podemos entregar o nosso medo a Jesus. Então e mais? Não diria melhor. Então, depois diz o seguinte: confiarei. Este é um verbo ativo, indica uma escolha intencional para mudar o medo. Não ficamos sentadas com medo, agimos exercendo a fé, a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Não precisamos ficar presas no medo, decidimos sair do medo para a confiança pela fé. Opa, muito bom. E falta o restinho da frase, vá lá. Quero saber tudo, faz favor. Inês, o melhor é o fim das coisas do que o princípio dela, já diz o nosso livro favorito. Sim. Por último diz: em ti. Ao tomar a decisão de agir, vem a parte mais importante, que é em quem depositas a tua confiança. Deus é o antídoto para o medo e a fonte da paz. Devemos substituir o nosso medo por algo ou alguém maior. Confia em Deus e observa o teu medo a fugir. Olha, anotei tudo. Sou uma boa aluna. Muito bem. E vou-te dizer: reconhece os teus medos, exerce a fé e confia em Deus. Boa. E repete isto as vezes que forem necessárias. Este é um padrão que poderá desenvolver a tua coragem. Muito bem, que grande episódio este. Foi bastante rico em aprendizagem, agora é só colocar em prática. Tal e qual, eu disse que estava a trabalhar no meu medo. Muito bem, E vou já tens trabalhar. mais umas ferramentas. Está fantástico. Agradecemos pela tua companhia e pedimos que partilhes connosco o que tens aprendido e de que forma isso tem sido importante na tua vida. Visita as nossas plataformas digitais, partilha com as tuas amigas e não te esqueças, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.